Pai, obrigada pelo dia de hoje, pela noite, pelos dias de chuva, onde se pode ver o arco-íris ao final. Peço proteção a todos, aqueles que dormem na rua, aqueles que dormem em casarões grandes, os animais que se perderam, os animais que já têm proteção. Que um dia podemos estar todos juntos. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Espero que estejam todos bem e que haja paz em cada um de seus lares, muita saúde. Vamos então para mais uma noite de estudos. Hoje, além de agradecer o trabalho de edição, estou agradecendo também no início dos nossos estudos a Raquel pela prece inicial da noite de hoje. Muito obrigado. Nós hoje vamos estudar do livro Evangelho segundo o Espiritismo, continuar os estudos da coletânea de preces espíritas, que está no capítulo 28. E nós estamos no item 3, preces por outrem. Primeiro, para inimigos e os que nos querem mal, que é o item 46 e 47. E depois, graças por um bem concedido aos inimigos, itens 48 e 49. Nós estamos prosseguindo um estudo que, na semana anterior, foi feito pela nossa irmã Valéria, né? Bom, nós não vamos direto à introdução, ao prefácio e às preces, vamos deixar para o final. Já que nós estamos tratando aqui de inimigos, essa palavra tem um certo peso, né? Então, vamos, com a ajuda de Kardec e de outros benfeitores, vamos tirar um pouco do peso dessa palavra inimigo, para nós até entendermos o prefácio mais tarde, entendermos por que a prece, né? Então, Kardec nos fala, lá no capítulo 12, que ele manda nós consultarmos, amai os vossos inimigos, que os amigos nos inspiram confiança. Então, gera uma certa ternura entre nós, amigos, né? Por ter simpatia, né? Com eles, nós adquirimos confiança, né? Agora, fica mais difícil adquirir confiança por quem desconfia de nós, né? Ou quem nós não confiamos, né? Isso é explicado pela lei física de assimilação e repulsão de energias, né? Dos fluidos que nos rodeiam. Quando nós pensamos, nós emitimos energia, nós emitimos um fluido. Se nós pensamos negativamente de alguém, nós estamos emitindo esse fluido negativo e essa pessoa está recebendo. Isso acontece também com relação aos espíritos, né? Quando nós emitimos um pensamento, os espíritos que se afeiçoam a esse pensamento se aproximam de nós. Se o pensamento é bom, você imagina que espíritos bons vão se aproximar de nós. Se o pensamento não for muito bom, espíritos não muito bons vão se aproximar de nós, né? Daí orai e vigiai, que Jesus nos alertou. Então, isso tendo uma base física de assimilação e repulsão, se explica que nós ainda estamos nesse estágio. Lá no futuro, quando nós já tivermos um pouquinho mais de evolução, esses resquícios de ódio, de mágoas, né, de dívidas do passado vão desaparecer, né? Mas, por enquanto, nós ainda estamos mergulhados no mundo que, segundo o próprio Kardec, ainda predomina o mal, né?
Nós estamos dentro dele, nós não somos à parte só porque a gente leu meia dúzia de livros, né? E só porque nós estamos procurando nos aproximar de Jesus, né? Porque nós estamos procurando fazer aquele esforço que o espírita tem que fazer para se renovar, né? Nós temos ainda defeitos e características ligadas ao nosso passado negativo, infelizmente. Mas isso faz parte de todo um processo de evolução estabelecida pelo nosso Pai que nos ama. Kardec, ainda lá no capítulo 12, ele fala que é então diferente a sensação que experimenta quando se aproxima de um amigo ou quando nos aproximamos de um adversário. Então, o que seria isso que está lá no título desse capítulo? Amar os inimigos. Amar os inimigos significa não ter-lhes, não é ter uma afeição como temos com os amigos. Amar os inimigos porque isso não está na nossa natureza ainda, como nós explicamos, né? Nós ainda estamos encaminhados. Mas amar os inimigos, Kardec vai listar uma série de circunstâncias em que nós estamos começando a trabalhar esse amor. Nós ainda não amamos os nossos inimigos integralmente, mas aos poucos temos que começar a trabalhar esse amor. Então ele vai listando lá. O que é amar os vossos inimigos? Primeiro, é não guardar ódio, não guardar rancor, não guardar vingança, né? Não ter um pensamento oculto, né? Sem condições. Não, eu vou perdoar, mas eu entrego para Deus. Pronto, já estabeleceu uma condição. Entregar para Deus já não é problema dele, né? Então não é assim. Eu perdoo, mas eu não quero nunca mais vê-lo na minha frente. Estabelecer uma condição de separação que não caracteriza o perdão, né? Lá, estudando o perdão, nós vemos muito bem isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Não se opor à reconciliação. Muitas vezes as pessoas querem se reconciliar conosco e nós nos afastamos, achando que aquilo vai ser prejudicial. Ora, nós estamos aqui para os embates. Vamos reconciliar. Se não dá certo mais na frente, isso não é problema nosso. Fizemos a nossa parte, né? Desejar-lhe o bem e não o mal, né? Não vamos ficar vibrando para que as coisas deem errado para ele, para dar certo para nós, né? Não, vamos vibrar bem para que as coisas se acertem, né? Para que haja uma mudança, né? Alegrar-se com os seus êxitos. Isso é difícil a gente fazer, né? Alegrar-se com os erros dos nossos adversários, né? Nós, mesmo que não seja adversário, nós também não nos alegramos com os êxitos e os acertos dos próximos. Nós ainda temos essa dificuldade, né? Então, Kardec está nos dizendo que isso é um indício da criação do amor. Vamos trabalhar isso mentalmente. Socorrê-los se houver oportunidade. E vai haver oportunidade. Os espíritos arrumam as coisas de uma tal maneira, que o acaso não existe, hein? Não devemos esquecer isso. De tal maneira que nós vamos reencontrá-los em outras oportunidades e vamos ter chance de socorrê-los, né? Aqui ou no mundo espiritual, porque a morte não existe, né? A gente já se convenceu disso. Retribuir o mal com o bem sem a intenção de humilhar, né? Então, é aquele que, não, olha, eu vou fazer isso por você, mas você não esquece aquilo que você fez lá atrás comigo, hein? Olha, viu só como é que se faz? Você está humilhando a pessoa, né? Você está se colocando numa posição superior a ela. E muitas vezes ela pode estar espiritualmente superior a você. Você que não entende e não vê bem as coisas em sua volta, né? Muito bem. Então o espírita sabe que temos um passado, um presente e um futuro. Sempre a vida, né? A vida não acaba com a morte. E essa vida não passa de um ponto, ela é muito rápida, né? Daí a maldade que nos defrontamos fazem parte das nossas provas. Então, não pode haver queixa de instrumento da maldade. Então, a maldade
ela é usada e deve ser usada por nós como um degrau. Se nós superarmos essa maldade, se nós não nos agastarmos, não nos magoarmos, não nos ofendermos, né? E não nos queixarmos. Segundo item que ele fala lá, não pode haver queixas do instrumento da maldade. Como a gente se queixa, né? Se queixa de tudo, né? Muitas vezes se queixa até de Deus, que fará dos nossos inimigos, né? Então está bem claro aqui, quando a gente começa a ver essas letras, esses conhecimentos, a gente tem que agir de outra maneira, né? 3. Deve agradecer a mão ou as situações que lhe dá ensejos de demonstrar sua paciência e sua resignação. Quando que nós vamos demonstrar paciência? Quando nós vamos demonstrar misericórdia e resignação? São os momentos graves em que nós estamos sendo agredidos. Quando está tudo bem, a gente está numa beira de praia, né, tomando um solzinho, ninguém importunando a gente, ali não é momento de demonstrar paciência e resignação, mesmo porque não tem ninguém ao nosso lado. Agora, quando nós nos embatemos e nós nos resvalamos com aqueles que nós não temos afeição, esse é o momento exato de nós realmente demonstrarmos que estamos aprendendo alguma coisa, porque estamos começando a praticar aquilo que aprendemos. Assim, também, nós não devemos nos julgar ofendidos, né? Então, é a questão do melindre, né? Pessoas e nós também somos assim, que nós estamos cheios de melindrinhos, né? Uma palavra a mais, uma frase a mais, pronto, a gente já desponta os nossos espinhos de porco-espinhos, né? E ficamos todos ofendidos, todos amolentados, né? Por aquilo. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Para ser superior ao seu adversário, sua alma tem que ser mais nobre e mais generosa, né? Jesus já falava lá no início desse capítulo mesmo, amados amigos, se você amar só quem você gosta, você não faz nada mais do que os hipócritas, né? Do que os fariseus, né? Fazem isso. Você quer fazer a mais? Você quer viver o cristianismo que eu estou trazendo de Jesus? Então, procura desenvolver esses procedimentozinhos aqui que Kardec está nos mostrando para que a gente possa um dia amá-los, né? Essa é a ideia. Para os incrédulos, amar o inimigo é um contrassenso, né? Para os incrédulos, perdoar significa fraqueza, né? Então, assim se conserva um rancor, um desejo do mal, de vingança, de oposição. Não, ele está do outro lado, ele pensa de outra maneira. E o ciclo de ódio não se rompe. Então, quando passa por nós devemos romper esse ciclo de ódio, né? Nós devemos parar em nós esse ciclo de ódio. E a gente sabe como fazer isso, né? Ninguém precisa estar aqui ensinando. Muito bem. Lá na página 286, interessante que essa página caiu para nós aqui, porque ela veio no nosso culto no lar essa semana. E está lá escrito: é indulgente para as fraquezas alheias, o homem de bem, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Olha como caiu na lição dessa noite, né? Esse trecho da página do Homem de Bem, né? Na página 286 do Evangelho. Então, nós estamos cheios de pendências, nós estamos cheios de necessidades, de imperfeições. Como é que a gente não vai ser indulgente com as fraquezas dos outros, se nós também necessitamos dessa mesma misericórdia, dessa mesma indulgência, né? Pai nosso que está nos céus, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Está lá, gente. Todo dia repete isso. Todo dia repete isso. Talvez a gente não preste atenção. Mas isso aqui da primeira pedra está dentro do Pai Nosso também, né? Muito bem.
Mas nós temos inimigos próximos e inimigos distantes, né? Inimigos distantes, mas o que é isso? São os inimigos da comunidade no mundo todo, né? São os governantes, os tiranos, os juízes injustos, os corruptos, os malfeitores, os hipócritas, os oportunistas e aproveitadores, os terroristas. Aí vem a pergunta: nós oramos por eles? Nós tínhamos uma senhorinha, né, que viveu boa parte do espiritismo aqui no Rio de Janeiro, desde lá da Rádio Rio de Janeiro Geraldo Aquino, passando pela Legião da Boa Vontade, a Deia, que frequentava o nosso núcleo lá. E quando alguém chegava com uma coisa bem terrível, né, um assassinato de criança, ou o marido matou a mulher e tal, ela virava e falava sempre assim: e vocês oraram pelo assassino? E vocês oraram por aquele que fez o mal? Ele é o mais necessitado do que a própria vítima. Então, está aqui, esses inimigos distantes necessitam das nossas orações. Nós oramos por eles? Essa é a pergunta. Como a gente está fazendo essa apanhada aqui dos inimigos, vai ficar claro a oração. Nós vamos ter mais à frente, né? Esses inimigos distantes, eles não estão tão distantes, né? Eles estão no nosso caminho, direta ou indiretamente, tomam atitudes que nos atingem, né? Que atingem a nossa caminhada, né? Agora, nós pedimos a Deus que os ilumine para eles tomarem outro caminho, ou a gente já desistiu, né? Agora, mais importante ainda, a gente pede a Deus que nos ilumine para que nunca nos julguemos ofendidos ou retribuímos o mal com o bem, né? Então, a oração pelos inimigos também está incluída uma oração por nós, né? Para que nós sejamos iluminados e nós não entremos naquela de nós somos vítimas, aquele está me agredindo, fulano está tendo essas atribuições que não deveria ter, né? Vamos retribuir com o bem o mal que nós recebemos. Essa é a ideia, né, que Jesus nos trouxe. Porque senão nós estamos demonstrando que nós não acreditamos na justiça divina, né? E a gente sabe que os materialistas falam isso assim: não, Deus já abandonou isso aqui, Jesus não quer saber disso, né? Isso aqui, eu já ouvi de um espírita falando isso, né? Assim, tipo, não, isso aqui é uma experiência que Deus está testando a gente para ver se dá certo nos planetas. Ora, bola, mas que é diminuir muito a figura de Deus, né? Isso é orgulho, né? Isso é orgulho de não abaixarmos a nossa serra, não abaixarmos a nossa cabeça e reconhecermos esse amor que Deus tem para nos oferecer, né? E aí nós saberemos receber como uma prova da nossa caridade o mal que possa nos atingir devido a um bem que ocorreu com o inimigo. Então o adversário inimigo teve um bem e, fazendo uso desse bem, ele vai nos prejudicar. Aí a nossa atitude, segundo os benfeitores, deve ser qual? Bem, isso é uma prova para a minha caridade. Eu vou orar por ele, eu vou fazer o bem que eu possa para ele, porque na realidade isso vai ser bom para mim e para ele. E talvez um dia ele mude de atitude, né? André Luiz, Vivendo o Evangelho, fala agora dos nossos inimigos mais próximos. Estávamos falando dos inimigos mais distantes. Agora, os inimigos próximos, eles têm títulos assim de irmãos, de esposa, de marido, de filho, de parentes, né? De cunhados, cunhadas, tios e tias, primos e primas, confrades, né? Colegas, chefe, vizinho, né? Esses são os inimigos mais próximos. Mas que isso? Todo mundo é seu inimigo? Não, nem todo mundo é meu inimigo, né? Mas na realidade, muitos deles
São afeiçoados a nós de coração, mas tem outros que não são. São adversários de outras vidas que, em processo de reconciliação e após um longo aprendizado de amor, voltam à sua convivência, revelando ainda episódios impulsos de mágoa. Esses episódicos, impulsos de mágoa, que muitas vezes também nos magoa, né? Isso vem lá de trás, né? Embora nós estejamos reunidos numa mesma família, né? Embora a gente faça alguma coisa para isto se dar, esse amor desenvolver, a gente leva aquela pedrada. E nesse momento, o que a gente vai fazer? Revidar? Vingança? Acabamos de ver que não é nada disso, né? Então, continua André Luiz. O amigo nos dias de hoje, embora traga no coração as marcas do ódio antigo, são espíritos que lhe despertam afeição e carinho, valendo dizer que, graças à misericórdia de Deus na reencarnação, são os inimigos de ontem que agora você já consegue iniciar a amar, né? Então, esse é o sistema que Deus faz para que nós nos acertemos, para que acertemos o nosso passo, né? E aí, Joana de Anjos, lá no livro Luz da Esperança, também fala sobre esses inimigos mais próximos, né? No capítulo 9, ela diz: esses atuais inimigos queridos ressurgem do teu passado espiritual, como bênção para que treines paciência e aprimores a capacidade de amar. É aquela maldade ou aquela mágoa ou aquele sentimento negativo sendo transformado em degrau para nós começarmos a amar. Esses inimigos queridos são afetos que distanciastes e agora retornam, magoados, em desajuste, carentes de amor, e deixaste em sofrimento no caminho já percorrido. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente esbarra, mesmo no nosso âmbito mais próximo, com espíritos que nós não nos afeiçoamos ainda, mas nós temos que nos esforçar para isso. Por isso reencarnamos, né? Isso é a nossa pauta, né? Fazer com que isso se transforme em elemento de avanço para nós. No livro Oferenda, Joana de Anjos, como disse a nossa irmã, a dona Joana, né? Achei muito interessante esse tratamento, né? O mal tentou envolvê-lo, e ele é o bem. As sombras procuraram dominá-lo, não obstante, ele é a luz. A mentira seguiu-lhe os passos, todavia, ele é a verdade. O ódio voltou-se contra ele, apesar disso, ele é o amor. Ela está falando de quem? De Jesus, né? Então ela sugere: confia e refugia-te nele, seguindo rigorosamente a trilha da mensagem que te fascina. E não receie os maus, seus males, as tricas, as intrigas, que, se souberes superar, dar-te-ão maior razão de júbilo espiritual hoje mesmo e mais tarde em definitivo, né? Passar por isso, lembra lá Kardec falando, essa reencarnação é um ponto diante da eternidade. Isso passa rapidinho, né? E a gente vai sentir mais leve, né, diante disso. Bom, vamos então agora entrar no prefácio que Kardec faz de cada prece e o que cada prece está exprimindo. Primeiro, pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. O prefácio diz o seguinte: disse Jesus: amai os vossos inimigos. Essa máxima é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devemos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam,
que lhes paguemos com bem esse mal, além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele que vale mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Então, lá na prece, diz o seguinte: meu Deus, você orando, né? Você orando. Então, eu vou me colocar na posição de adversário, por isso eu vou usar meu nome aqui na prece. Meu Deus, perdoo a Leonardo o mal que me fez e que me quis fazer, como desejo de me perdoares, e também ele me perdoa as faltas que eu haja cometido. Se o colocaste no meu caminho como prova para mim, faça-se a tua vontade. Livra-me, ó Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Possa tua bondade, Senhor, estender-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Bons Espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal se entre no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus encarnados e desencarnados. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar com o bem o mal e auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que a ocasião que se me apresente lhe ser útil, mas, sobretudo, ó Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação. Abatendo-o com uma generosidade humilhante, o que me acarretaria a perda do fruto da minha ação, pois, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas as palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. A segunda prece é a ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. A Valéria, quando fez o estudo, falou uma coisa interessante. Nós temos dificuldade até de agradecer o que a gente recebe por nós, né? E ela estava falando em agradecer um bem concedido a outrem. E agora o ensino vai mais fundo, agradecer o bem concedido aos nossos inimigos, né? Então diz assim o prefácio da prece: não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer se lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Né? O termo meia caridade é aplicado em muitos casos, né? A gente fica com a caridade no meio do caminho, né? Não completa ela, né? A prece diz o seguinte: meu Deus, entendestes em tua justiça encher de júbilo o coração de Leonardo. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Bons Espíritos, que me protegei, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixo. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que, cedo ou tarde, justiça será feita a cada um, segundo as suas obras. Então, depois de analisarmos essa questão do inimigo, depois de orarmos por ele, depois de orarmos pelo bem que possa acontecer para ele, né? Vamos levar nessa noite a frase de Tizi Akiba, que diz o seguinte:
Sem a confirmação da prática, a instrução torna-se inócua. Olha só, hein? A gente está parando aqui para estudar 3 vezes por semana, estamos abrindo o Evangelho, estamos fazendo consulta, os benfeitores nos indicam o caminho certo. Isso é instrução. Nós estamos nos instruindo. Mas se nós não vivermos isso, essa instrução é vazia. É uma frase muito bonita. Eu queria agradecer a vibração de todos nessa noite e vamos orar a Jesus pelos momentos que nós passamos aqui junto do seu Evangelho, nos reequilibrando. Pensemos em Jesus e falemos assim com Ele: Mestre, amigo de nossas almas, orientador do nosso planeta, Tu que sabes a necessidade de cada um, faz com que, Senhor, tenhamos maiores esclarecimentos, que nós pensemos melhor nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos diante dos nossos adversários, como acabamos de estudar. Nós que já estamos palmilhando o início da estrada da evolução, necessitamos bastante do Teu apoio para que possamos, no dia a dia, viver o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor. Maria de Nazaré, pedimos nessa oportunidade para que possa assistir os nossos irmãos enfermos do corpo e da alma, aqueles que sofrem e aqueles que fazem o sofrimento. Das Maria, que os teus legionários possam acolher os irmãos desencarnados, especialmente aqueles que procuraram a porta larga do suicídio, que possam retomar a estrada da evolução orientados pelas tuas falanges do bem. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos da espiritualidade que nos assistiram. Obrigado, conselheiro. E, acima de tudo, obrigado, meu Pai, por essas bênçãos desses estudos, para que nós possamos nos reequilibrarmos nos caminhos do mundo. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Meus irmãos, eu desejo que cada um dos seus lares estejam assistidos e que haja bastante saúde, que haja bastante equilíbrio em cada uma das nossas almas para que nós possamos nos conduzir bem, atendendo aos objetivos que nós prometemos antes de reencarnarmos, né? Que é a vivência, que é a prática, que é o exercício do amor ao próximo. Como estudamos na noite de hoje, mesmo sendo o próximo nosso adversário. Por enquanto, no futuro não será mais. Que a paz de Deus esteja com todos nós.